Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Henrique Linde, aqui da Target Key Consultoria e Treinamentos. E esse vídeo a gente vai falar sobre o plano de controle, sobre o novo manual do plano de controle que foi lançado em 1º de março de 2024. Então agora temos um manual específico e exclusivo para o plano de controle que anteriormente estava agregado ao manual do APQP, que a partir desse momento, dessa emissão em março de 2024, os dois manuais estão separados. Temos o manual do APQP, que também temos uma série de vídeos aqui no YouTube, e também na Academia da Qualidade Target Key, o treinamento completo sobre o APQP, e também agora temos os nossos vídeos do nosso treinamento completo sobre o manual do plano de controle. Esse vídeo é o primeiro vídeo relativo ao nosso treinamento completo do plano de controle, é um resumo orientativo do que a gente tratou em nossa aula sobre o tema na Academia da Qualidade Target Key. A gente vai ter uma série de vídeos, serão 7 vídeos que a gente vai tratar sobre o plano de controle, que são 7 vídeos de resumo orientativo das 7 aulas do nosso treinamento completo sobre o manual do plano de controle. Então vamos lá, vou me apresentar a você, para você que não nos conhece. Meu nome é Henrique Linde, eu sou consultor e também sou sócio aqui da Target Key Consultoria e Treinamentos, atuo aí no segmento automotivo há mais de 20 anos, presto serviços aqui da Target Key de consultoria, treinamentos, realização de auditorias, e o meu objetivo aqui nesse treinamento e também nestes vídeos é transmitir para você um pouco da minha experiência na aplicação do plano de controle, assim como eu faço com os demais corpos automotivos, com os treinamentos que a gente tem da ATF 16949, VDA 63, VDA 65, entre outros que a gente tem disponível aqui na Academia da Qualidade Target Key e também entre outros treinamentos que a gente ministra aí diretamente aos nossos clientes em treinamentos em compra. Mas afinal, o que mudou no plano de controle, Nessa aula introdutória aqui, nesse vídeo introdutório, vou fazer um breve apanhado dos motivos que geraram a mudança do manual, ou seja, essa separação entre o manual do APQP e o plano de controle, e alguns pontos que efetivamente mudaram, algumas alterações que efetivamente ocorreram no plano de controle. Primeiro, houve essa mudança porque entendeu-se a necessidade de separação do manual do APQP do manual do plano de controle, devido a que o mercado, o segmento automotivo em geral, sofre muitas mudanças, muitas atualizações, e a separação desses dois manuais ela vai gerar uma maior agilidade e autonomia em, se for necessário, alterar apenas o processo do APQP, apenas o manual do APQP, ou mudar apenas alguma coisa, atualizar e evoluir alguma coisa apenas no manual do plano de controle. Esse foi um dos fatores aí, que gerou a mudança e a separação entre os dois manuais. Outros pontos importantes aí que geraram a mudança são atualizações, a própria norma IATF 16949, que é posterior à antiga versão do manual do APQP e plano de controle, a IATF de 2016, e o manual do APQP e plano de controle por volta de 2009, na segunda edição, na primeira década aí dos anos 2000, que teve a segunda edição do APQP e plano de controle, que agora estão terceira edição APQP e primeira edição plano de controle. Então, o manual anterior tinha algumas defasagens, que a IATF trouxe alguns pontos novos lá em 2016, já fazem 8 anos que teve aí essa atualização da IATF, e agora o manual do plano de controle trouxe alguns pontos da própria IATF para dentro do seu manual, como requisito e como orientação. Entre outro ponto que gerou a mudança são os processos altamente automatizados que existem hoje no mercado, e o manual do plano de controle agora também traz algumas recomendações sobre a aplicação do plano de controle nesse tipo de processo aí, em processos altamente automatizados. Agora vamos descrever aí algumas mudanças que ocorreram
no plano de controle? Primeiro, no template do plano de controle, o formato do template, do formulário do plano de controle, lembrando que é um formato sugerido, ok? O manual traz um formato sugerido do plano de controle, mas deixa aberto que a organização pode desenvolver outros formatos de plano de controle, desde que todas as informações estejam, constantes nesse formato de plano de controle e obedecendo a uma coerência, na sequência das informações que estarão dispostas. No formato do plano de controle, no template do plano de controle, e por consequência no formato, no conteúdo do plano de controle, lá no plano de reação, agora o plano de reação é dividido em duas etapas. A primeira etapa é definir a ação do plano de reação e a segunda etapa é definir o responsável pela ação do plano de reação. A gente explica bem isso na aula que trata dos requisitos, diretrizes do plano de controle, e na aula também que a gente explica para você ponto a ponto aí de como completar aí o formulário do plano de controle. Outra mudança aí no plano de controle é a questão que foi agora incluído o plano de controle de lançamento seguro. Agora ele consta no manual do plano de controle a possibilidade de você criar um plano de controle de lançamento seguro, que de certa forma já é uma prática aí que vem sendo utilizada, e vem sendo solicitada por diversos clientes automotivos. Agora a gente tem aqui no plano de controle, no manual do plano de controle e também lá no manual do APQP a possibilidade de utilização do plano de controle de lançamento seguro. Agora a gente tem lá lembrando do formulário do plano de controle, você selecionava qual fase de plano de controle que a sua organização estava, em qual fase, qual plano de controle que era aquele, se referia. Tinha lá plano de controle de pré-lançamento, plano de controle de protótipo, plano de controle de pré-lançamento, plano de controle de produção e agora é o plano de controle de lançamento seguro, que a gente também vai explicar para você o que é na aula de fases do plano de controle. E algumas outras questões vieram do mercado e da própria IATF no capítulo que trata de requisitos e diretrizes do plano de controle. Foram inseridos aí alguns requisitos e diretrizes. Eu gostaria de destacar a questão das características pass-through, que são aquelas características críticas que são produzidas pelo fornecedor e que passam direto pela organização, sem alguma interferência na manufatura ou sem um controle, que chegam ao cliente. Isso consta na IATF, existe uma sancionário da IATF que fala sobre isso, e agora isso também está no plano de controle. Tem agora um requisito de diretriz que fala sobre produto retrabalhado e produto reparado. Isso também consta na IATF, tem os requisitos que falam lá de processo para produto retrabalhado e processo para produto reparado. Isso também consta agora no manual do plano de controle. Tem uma questão, que de certa forma é uma novidade, que é sobre controle e inspeção visual 100%, tem uma mudança aí, uma orientação específica ao que fazer quando a organização determinar que um controle visual é 100% pelo operador. O manual orienta que deve ser incluído um controle adicional a esse controle de inspeção visual 100%, que é um controle realizado aí por um auditor independente ao processo, um inspetor independente ao processo, que vai ter que fazer um controle adicional a isso. Isso são algumas aí das mudanças e novidades que você vai ver no manual do plano de controle, que a gente vai tratar nas aulas seguintes. Então vamos lá, vamos entender aí como é que está constituído o nosso treinamento completo sobre o plano de controle e sobre o que você verá e acompanhará nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Então, a primeira aula do nosso treinamento, que a gente faz o resumo orientativo aqui nesse vídeo, é a apresentação do treinamento, a apresentação do conteúdo, uma geral sobre o plano de controle, sobre o que você verá nos demais vídeos. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. A segunda aula a gente vai fazer uma introdução ao plano de controle. O que é o plano de controle? Para que serve o plano de controle?
né? Vamos ter contato aí com o template, aí o formulário do plano de controle, você, né, se localizar e até quem está curioso aí para saber quais são as mudanças que teve aí no formulário do plano de controle, já vai ter esse primeiro contato aí com o novo formulário. Lembrando que não é um formulário obrigatório, né? É um template sugerido. A gente discutiu isso, né? Vai discutir isso, né, nas aulas do nosso treinamento do plano de controle como um todo. E a gente vai seguir aí, né, as próximas aulas, né? Tomamos uma liberdade de alterar a ordem dos capítulos do manual do plano de controle por fins didáticos, né? A gente, ao desenvolver o treinamento, a gente entendeu que alterando um pouco a ordem que os capítulos se apresentam no manual, didaticamente ficaria melhor para a gente explicar aí a aplicação do plano de controle. Então, a próxima aula vai ser a aula de fases do plano de controle. Quais são as fases de aplicação do plano de controle? Ou seja, quais são os tipos de plano de controle, né? O plano de controle de protótipo, o plano de controle de pré-lançamento, o plano de controle de produção e agora o plano de controle de lançamento seguro, que é uma novidade no manual do plano de controle, também uma novidade que consta no manual do APQP, mas que já é utilizado aí no segmento automotivo por algumas empresas automotivas, alguns clientes automotivos, né, já solicitam um plano de controle de lançamento seguro, e isso agora consta no manual do plano de controle. Seguindo, a gente vai trabalhar no desenvolvimento do plano de controle, ou seja, a gente vai explicar nesta aula do desenvolvimento do plano de controle qual que são, né, o que deve constar no plano de controle. O plano de controle tem diversos aí, pensando no template, no formulário, diversos campos de preenchimento, né, que a gente vai usar, pegar em saídas, né, do APQP, saídas das fases do APQP, saídas do cliente, saídas de experiência da organização, entre outras, e vai alimentar essas informações no plano de controle. Essa quarta aula tem esse objetivo, onde a gente explica detalhe por detalhe, ponto a ponto do plano de controle. A próxima aula vai falar sobre requisitos e diretrizes para o plano de controle. Então, no manual do plano de controle existe um capítulo onde ele vai trazer situações específicas, onde o manual indica requisitos que devem ser utilizados na construção do plano de controle e diretrizes, que são recomendações da melhor forma de utilizar o plano de controle. Seguindo, a gente vai para uma aula que fala de um capítulo do manual do plano de controle, que é o uso eficaz do plano de controle, né? Quais são outras ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar que a organização tenha um plano de controle eficaz. O que é um plano de controle eficaz? É um plano de controle que impeça o envio de peças não conforme aos clientes. Então, essas ferramentas auxiliares para o uso eficaz do plano de controle constam no manual como sugestões de uso para suportar o plano de controle. E, ao final, a gente vai fazer aqui um exemplo prático do plano de controle. Teremos uma aula prática, né, onde eu vou desenvolver aí, junto com você, um plano de controle. Esse é o grande objetivo aí das nossas aulas, né? Esse é o grande objetivo. Essa é a grande estrutura das aulas do plano de controle, que você pode acompanhar as aulas completas na Academia da Qualidade Target ead.target-q.com, ou pode acompanhar o resumo orientativo aqui nessas aulas, que é um vídeo ao final de cada uma dessas aulas que a gente está disponibilizando para você, esse resumo que consta também no YouTube, ok? E seguimos para a próxima aula.